Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia do trabalho científico. Deixa eu pegar aqui minha caneta, que eu sempre esqueço, mas não consigo dar aula sem a caneta na mão. Que dependência, né? Bem, espero que vocês estejam bem mais uma vez, espero que estejam aproveitando o conteúdo do curso e também praticando, né? Eu sempre reforço a ideia de que para escrever é preciso praticar. Seja você um acadêmico, seja você um escritor, independente de estar fazendo um curso de graduação ou não, é preciso praticar, é preciso escrever. Escreva sempre que tiver alguma ideia. Escreva comentários sobre a política nacional, sobre o ambiente social no país, sobre o ambiente da igreja, sobre algum texto devocional, algum comentário bíblico, enfim, aquilo que você gosta de fazer. É bom que você desenvolva essa habilidade da escrita, escrevendo aquilo que você gosta de fazer. Do mesmo modo, leitura. Eu sempre estimulo as pessoas a começarem a ler por aquilo que gostam, por aquilo que têm afinidade. Sempre me perguntam sobre o que é bom ler. É bom ler sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem interesse, né? Do mesmo modo, desde a infância, a adolescência, professor, que livros devo dar para o meu filho ler? Veja aquilo que ele gosta. Se ele gosta de ler mangá, dê mangá. Se ele gosta de ler, antigamente tinha gibi, muita gente se tornou leitor a partir da leitura de gibi na adolescência. Depois se tornaram leitores de obras de romance, ficção e livros mais densos, né? Então, leia aquilo que você gosta, leia aquilo que te agrada, que te apetece, que te atrai, apenas para pegar ritmo, para pegar gosto pela leitura, né? E hoje nós vamos falar sobre leitura. Esse é o nosso tema da aula de hoje. E por que eu vou fazer uma aula sobre leitura num curso de teologia na disciplina de metodologia? Porque a leitura, ela é fundamental em vários aspectos. Ninguém se forma um teólogo, ninguém conclui um curso de graduação em teologia satisfatoriamente se não fizer leituras. Ninguém faz um trabalho de conclusão de curso, seja ele um artigo ou uma monografia, ou mesmo uma dissertação no mestrado, uma tese no doutorado, se não fizer muitas leituras. E a leitura ela vai tomar boa parte do tempo do curso de vocês. Isso é previsto pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e que parte da carga horária que vocês cumprirão no final do curso será presencial, parte dela vai valer a pena ser feito pelas leituras, leituras que são indicadas, trabalhos que são feitos em casa, né? Então, tem até uma área da pesquisa que se chama, eu já disse isso, né? Revisão bibliográfica ou revisão da bibliografia. É um aspecto importante da pesquisa, né? Então, na revisão da bibliografia, o pesquisador, no caso, o aluno, ele vai fazer uma leitura das principais obras que foram escritas sobre determinado tema. Não importa o tema, não importa a área, pode ser humanas, exatas ou biológicas, sempre haverá essa metodologia de pesquisa chamada revisão da bibliografia. Sempre que sai um livro novo, com uma pesquisa nova, que pode mudar o ambiente dentro de uma determinada área do conhecimento, é preciso fazer a revisão da bibliografia. Se alguém faz uma pesquisa avançada, descobre um aspecto novo em determinada área. Então, ele precisa fazer uma revisão da bibliografia e apresentar aquela inovação que ele está propondo, que ele descobriu, ou que ele encontrou na sua pesquisa, na sua investigação, e aí escrever e publicar um artigo. Então, a revisão da bibliografia é algo que sempre será feito. Se você vai escrever hoje sobre doutrina do Espírito Santo, um trabalho sobre doutrina do Espírito Santo, precisa fazer uma leitura dos principais livros sobre o Espírito Santo. Senão você vai escrever a partir do quê? Percebe a importância? O sujeito começa a escrever a partir das suas próprias ideias. Academicamente, isso não tem nenhum valor. Então, é preciso primeiro caminhar pelo itinerário que já foi pavimentado por outros autores de renome, outras autoridades naquele assunto. Imagina aí o Espírito Santo. E depois que você tiver passado por esses autores, por esses mestres, aí então você vai desenvolver o seu trabalho. Isso vai valer para todo e qualquer tema, dentro e fora da teologia.
Então é preciso fazer a revisão da bibliografia. Já comentei sobre um autor que chegou uma vez na editora que eu tinha, dizendo que tinha feito um livro sobre o crente nascido de novo não peca. Ele escreveu lá uma obra com aproximadamente 500 páginas. Era um pacote de sulfite. Imagine o tamanho do trabalho que ele teve, o tempo que ele gastou. E ele dizia que aquele trabalho era um trabalho, além de inédito, inovador, né, que teria uma grande vendagem, se tornaria um best-seller. E eu olhei por alto, fui lá no final, quando eu pego um livro, eu já vou no final, onde tem as referências bibliográficas, a relação das obras que foram lidas para poder escrever qualquer livro, né? Um escritor organizado, ele se preocupa em colocar as referências bibliográficas, a bibliografia, para mostrar o que é que ele leu, por onde ele passou, para poder compor a sua obra. Eu vi que a bibliografia dele era muito pobre, né? E aquilo já chama a atenção negativamente. Aí eu comecei a perguntar, ele escreveu sobre o pecado, eu perguntei, você leu John Owen? Não, não li. Você leu Bonhoeffer? Bonhoeffer tem um livro sobre tentação, que tem relação direta com o pecado. Não, não li. Leu John Wesley? Não, não li. Mas o que você leu? Leu John Stott? Não, não li. Então, de onde veio a ideia dele? Aí, quando eu fui dar uma lida nas primeiras páginas, eu vi que ele estava defendendo uma tese de que a pessoa convertida não pecava de modo algum. Ora, o crente nascido de novo, ele não tem a inclinação para o pecado porque o Espírito Santo nos liberta. Mas isso não significa que nós não pequemos. Nós pecamos, sim. Tanto que João fala, filhinho, rogo-vos para que não pequeis. Mas se pecardes, ou seja, ele está sugerindo que vai haver o pecado. Se não fôssemos pecadores, não cometêssemos pecados após a conversão, não haveria a menor necessidade de João fazer uma indicação de um advogado para nos defender quando pecássemos. Ok? É uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Então, bom, evidentemente aquela obra foi rejeitada, o cara ficou frustrado, e é para ficar mesmo, né? E eu também, porque tomou meu tempo, eu avisei para o sujeito não aparecer na editora, porque a gente sempre sabe, né? O cara escreve um livro, isso vai vender para caramba, você vai ficar rico demais vendendo meu livro, porque Deus me mostrou que. Na hora que a gente vai ver, não é bem assim. Então, como eu já era bem experiente na área editorial, eu já nem gostava de receber os autores lá, queria que mandassem por e-mail o texto, e aí eu já dava uma olhada e aprovava ou não, né? Uma obra para publicação. Bom, enfim. É preciso ler, é preciso passar pelo caminho aberto pelos autores dos clássicos, ler os clássicos, as obras mais importantes, os pesquisadores que estão em evidência, os autores, teólogos que estão na crista da onda, para saber quais são as novas tendências, para saber quais são os erros a não cometer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses tipos de leitura e o processo de fichamento. Já disse para vocês que o fichamento é a criação de um documento, chama-se fichamento porque antigamente se fazia isso em fichas de papel compradas na papelaria. Então, para cada livro que o sujeito lia, ele fazia um fichamento, ele anotava na ficha os principais pontos defendidos pelo autor, as ideias que o próprio pesquisador ia tendo à medida que ele lia, ou também os pontos, ou as falas, ou as frases, parágrafos que ele queria copiar daquele autor para poder incluir no seu trabalho. Então, são as chamadas citações diretas. Então, vamos relembrar aqui. Quando eu cito literalmente o texto de outro autor, com as palavras desse outro autor, então chamamos isso de citação direta. Quando eu leio as ideias de um autor e escrevo as ideias desse autor com as minhas palavras, então isso é uma citação indireta. Ambos os casos são citação, porque nós estamos tomando como fonte alguém, o outro, alguém que já escreveu sobre aquele assunto. Mas nos dois casos é preciso apontar o autor original da ideia, porque se você não fizer isso, constitui-se, lembrou? Plágio, né? Usar as ideias de uma pessoa sem dar a ela o devido crédito é plágio, e plágio no Brasil é crime. Então, sempre que citar alguém, cite a fonte, ok? Então, fichamento era isso, organizar. Hoje não usa mais ficha, o pessoal usa arquivos do Word, ou pode ser um bloco de notas. Você cria arquivos e anota ali. Eu começo fazendo meu fichamento já com a referência bibliográfica, né? Eu vou ensinar a fazer isso ainda.
colocando o nome do autor, o nome, título da obra, subtítulo se tiver, a cidade da editora, o nome da editora, o ano da publicação e as páginas das ideias ou dos textos que eu vou usar no meu trabalho. Então, isso é fundamental, porque se você pega um livro na biblioteca, ou pega um livro emprestado, depois você vai precisar fazer o trabalho, leu, gostou, mas devolveu e não anotou nada, quando você for fazer o seu trabalho lá, redigir ele, a versão final, no último ano, você vai ter que voltar e procurar todos esses livros. E às vezes a gente não acha, não lembra onde pegou o livro, se foi emprestado de alguém, se foi na biblioteca da FAESP ou em outra biblioteca. Então, o ideal é que você já identifique o tema que você vai trabalhar, ou que você tem ideia de trabalhar com ele, lendo o livro, já recolha essas informações e crie uma pasta no seu computador e coloque lá fichamentos. E aí, para cada livro, você cria um arquivo. Eu costumo fazer isso. Então, cria lá, fichamento Paganelli, o espaço, o título do livro. Quando você bater o olho lá, você já sabe, aquele arquivo é o arquivo do fichamento do livro tal, do Paganelli. Então, na hora de fazer o trabalho final, a redação final do seu TCC, vai ficar muito mais fácil, vai ganhar muito mais tempo, vai fluir muito melhor. Então, é uma dica que eu dou. Eu já fiz vários trabalhos de graduação, de pós-graduação, e esse caminho é um caminho que rola bem. Então, você vai ganhar tempo, não vai se irritar, não vai perder informação, porque coisa chata é isso, você saber que passou por uma informação, querer usar essa informação, mas aí não lembra mais onde ela está, e aí você não pode usar no seu trabalho, porque você lembra a ideia, mas não lembra quem foi o autor, qual a publicação, qual o livro. Então, você não pode fazer referência à fonte original da ideia. Então, essa citação ela é desqualificada. Ninguém aprovaria isso numa banca final. Então, habitue-se a fazer isso, ok? Bom, vamos lá. Tipos de leitura e fontes de inspiração. A inspiração tem a ver com o modo como percebemos o ofício ou a missão do escritor e com o compromisso assumido com o leitor. Por que você quer escrever algo? Né? Qual a razão para se escrever aquilo? Tudo quanto há à nossa volta é objeto de uma pesquisa, de um texto ou de uma pesquisa. Uma simples descrição, uma análise mais profunda ou outro modo de descrever aquilo que vemos. Então, um problema que você vê, um fenômeno social, um fenômeno teológico, um movimento teológico. Vamos imaginar aqui o movimento dos desigrejados. Então, isso é um tema de pesquisa, né? Mas cabem perguntas. Isso merece o meu tempo? Então, de repente, você identifica algo e quer escrever aquilo porque algo novo está surgindo. Mas será que isso, daqui a 5 anos, vai ter alguma relevância? Né? Ou um tema que é um clássico, o que você vai adicionar? O problema do sofrimento, o problema do mal, são temas pesquisadíssimos. Tem milênios que se pergunta sobre as causas do sofrimento. Você realmente tem algo a acrescentar? Você, quando escrever o seu texto, vai dar uma contribuição para o entendimento melhor daquele tema? Então, são perguntas que precisam ser feitas, de preferência, antes de começar a sua pesquisa, o seu trabalho, né? Sobre o que já foi escrito, por que escrever novamente? Né? Tem muita gente que escreve. Pega, por exemplo, o tema do batismo do Espírito Santo: batismo no, batismo com o Espírito Santo. Quantas obras tem sobre isso? Calvinismo e arminianismo, quantas obras tem sobre isso? Vai escrever mais uma obra? Ok. Qual a inovação, qual o avanço que você vai trazer com o seu texto? Que contribuição você dará? Então, isso é importante. Se você quer pesquisar para entender melhor aquele assunto, talvez você não tenha muita clareza, ok, então faça as suas leituras, mas eu sugeriria, claro, você tem total liberdade de escolher o seu tema e depois vai discutir isso com o seu orientador. Eu sugeriria que você fizesse essa pergunta. É só para meu conhecimento, meu crescimento pessoal? Então faça as suas leituras à parte, dedique o seu tempo de pesquisa a outro tema. Né? Outras fontes de inspiração. Um livro pode trazer uma fonte de inspiração. Aquele meu livro, É Cristã Igreja Evangélica, foi escrito a partir da leitura de um outro livro chamado Camus e o Teólogo. Se escreve Camus, né? Albert Camus, que é o Camus, se pronuncia Camus, aquele filósofo francês que morreu num acidente de carro. Ali aconteceu uma situação nesse livro que me deixou indignado. Essa foi a palavra certa. E a partir dessa minha indignação,
eu escrevi um outro livro chamado É Cristã a Igreja Evangélica? Então, às vezes um livro que você lê levanta uma dúvida, levanta um problema e você quer investigar, aprofundar esse problema, e ele pode muito bem se tornar o problema da sua pesquisa, é o problema que você investigará na sua pesquisa. Uma dúvida pessoal também pode se tornar uma fonte de pesquisa. Você traz uma inquietação e vai investigar o tema para poder resolver, ou pelo menos avançar o entendimento que você tem, que outras pessoas têm a respeito desta questão. Uma experiência pessoal também pode ser objeto de pesquisa, né? Um fato cotidiano, uma ideia interessante, uma polêmica, eu falei do calvinismo e arminianismo, uma indignação, né? O caso meu do livro, além de ter sido uma leitura, a leitura de um livro, me provocou uma indignação e me levou a fazer uma pesquisa e publicar um livro. Estou produzindo um agora, estou bem no comecinho, fazendo as primeiras coletas de leitura, nem li nada ainda, estou fazendo as coletas, seleção de obras para ler, sobre as causas das divisões dentro das igrejas evangélicas. Então, é uma situação que as pessoas se perguntam: por que se multiplicam tantas as igrejas evangélicas? Então, vou fazer uma pesquisa nova sobre esse tema. Fontes de composição. O que é que eu posso fazer com a pesquisa que eu realizo? Então, você pode escrever um TCC, um trabalho acadêmico, né? Um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Isso também pode gerar conteúdo para uma futura pregação, para uma palestra, para uma série de palestras, para um curso que você pode ministrar, para aulas, para conteúdos de sites, de blogs, né? De redes sociais. Então, sempre os conteúdos podem ser aproveitados ou reaproveitados e, dependendo da situação, atualizados e aproveitados novamente. Né? Você nunca leu no livro? Segunda edição revisada e ampliada. Então, alguém pegou um conteúdo que já foi produzido, alguma coisa nova aconteceu, uma informação nova surgiu, então o autor renova, revisa o trabalho, amplia com a nova informação e faz uma nova publicação. Então, habitue-se a fazer isso. Não delete nunca os seus trabalhos, guarde os seus trabalhos, os seus textos, porque eles podem ser úteis no futuro. Ler, pesquisar, aperfeiçoar-se. Que diferença isso faz? O pastor Gesiel Gomes afirmou que um bom pregador se faz com oração, leitura da Bíblia e de bons livros. A gente pode adaptar a frase do pastor Gesiel, dizer que um bom pesquisador se faz com oração, leitura da Bíblia e de bons livros, no caso de um pesquisador em teologia. Sem ler os livros não dá para se produzir nenhum bom pregador e muito menos um acadêmico, né? A leitura, ela complementa a experiência existencial do leitor na medida em que ela compartilha a experiência de outras pessoas dentro da mesma área. Então, você pode comparar ou pode observar a experiência de outras pessoas e tomar conhecimento delas por meio da leitura. Os livros trazem de longe novas perspectivas sobre as mesmas experiências e sobre novas experiências. De longe, o que significa de longe? Às vezes você lê um autor russo, Dostoiévski, por exemplo, que escreveu muito sobre a existência humana, e aquela leitura acrescenta à sua vida a experiência que um sujeito teve com a mesma questão, só que dentro de outra cultura que é muito diferente da nossa, a cultura russa. Os leitores mais vorazes passam a habitar universos maiores, ou seja, leitura nos transporta para cenários, para contextos, para experiências que de outro modo nós não teríamos. Nós compartilhamos as ideias de grandes pessoas através da leitura. Nós podemos viajar na mente dessas pessoas, coisa que de outra maneira não teria possibilidade. A leitura habitual, ela aguça a capacidade crítica do leitor, acostuma o ouvido ao som, ao compasso e ao ritmo de um bom texto, ou seja, ela melhora a sua escrita também, dá contexto histórico, filosófico e cultural, aí é cultural, não cultural, para a redação e ajuda a organizar as ideias, ou seja, quem lê sempre tem um ganho muito grande em mais de uma área, não é somente no conhecimento, né? Esse slide aí, ele vinha geralmente nos livros da editora Vida, publicados há um tempo atrás. Diz o seguinte: quem lê sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, fundamenta melhor, aumenta a sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiências,
e sabe o que está acontecendo. Veja aí, 12 vantagens, há muito mais, né? 12 vantagens que ganham as pessoas que leem com frequência. Tipos de leitura. Eu vou basear agora esse restante da aula no texto A Arte de Ler, do Mortimer Adler e Charles Van Doren. É um clássico, é um livro, até um livro caro, né, de se comprar, se você puder comprar. Não é um texto tão barato. Eu comprei o meu, já tem uns anos, comprei num sebo, não tinha, não estava publicado. Tem dois livros A Arte de Ler, um fininho e esse do Mortimer Adler é um mais grosso. Sugiro que você, se tiver tempo e condições, faça a leitura desse livro. Por quê? Porque aprender a ler é fundamental para quem está dentro de um curso de graduação, porque você vai fazer muitas leituras e às vezes vários professores pedem leitura de vários textos e você vai ter que remir o tempo, né? Então, o Adler dá dicas interessantes para você ganhar tempo na leitura. Às vezes eu pego um livro, a pessoa quer ler o livro de ponta a ponta, de capa a capa, e dentro de uma pesquisa científica, nem sempre isso é produtivo, né? Às vezes é indicado você ir nos pontos de maior interesse e não ficar gastando tempo lendo coisas que são supérfluas dentro de uma leitura de investigação. Então, nós podemos ler, segundo eles, desde símbolos e ícones a sinal de trânsito, a placa no aeroporto, tudo isso é leitura. Os gestos também demandam uma leitura, uma piscada, um movimento de cabeça, né, um sinal positivo, transmite uma informação, né? É feita uma leitura e uma interpretação do sinal ou do gesto que está sendo feito. Há leituras de entretenimento, a leitura técnica, a leitura oral, a leitura silenciosa, a leitura informativa, como é o caso das notícias, né? E muitos outros tipos de leitura. E não só a leitura vai demandar o quê? Uma interpretação. Eu gosto de mencionar esse exemplo, na década de 80, por exemplo, o jornal 80, 90, o Jornal Nacional sempre abria as suas edições dizendo assim, neste mês a caderneta de poupança pagará 65% de rendimento aos seus correntistas, né? Bom, poxa, o cara ficava alegre, né? Só que a inflação tinha sido 86%, 90%. Então, na verdade, ele não estava ganhando nada, ele estava perdendo 25%, 20% do seu dinheiro, né? Então, a importância da interpretação está aí, né? A caderneta de poupança não está dando nada, porque a correção dela não estava alcançando a informação, ou melhor, a inflação. Então, é importante não só a leitura do dado, uma pesquisa revela que, faça a interpretação daquela pesquisa. O que esses números estão dizendo ou o que esses números estão maquiando, né? A mesma coisa acontece não só com a área de exatas, dos números, mas também na nossa área de humanas, no argumento. Às vezes um argumento pode disfarçar ou maquiar uma informação negativa que deixa de ser percebida. Por quê? Porque houve uma má interpretação por parte do leitor, né? Quando, por exemplo, um pregador diz: vocês roubam a Deus quando não dão o dízimo, ele, na verdade, está desconsiderando o contexto. É preciso uma interpretação dessa informação. Então, quem lê lá, Malaquias 3:10, diz a igreja está roubando a Deus porque não dá o dízimo. Na verdade, está omitindo uma parte principal daquela profecia de Malaquias, que na verdade não é. O principal não está no capítulo 3, a profecia começa no capítulo 2. Então, um pregador, um pastor que está fazendo essa acusação contra a igreja, ele está, na verdade, omitindo uma parte que depõe contra ele. Porque a profecia de Malaquias, ela começa acusando os sacerdotes, depois acusa os levitas, depois acusa o povo e, por fim, Malaquias fala: toda a nação está me roubando. Então, do modo como é dito hoje nas igrejas, dá a impressão de que só os membros não dão um dízimo e os obreiros, os pastores, os líderes, eles são fiéis e, portanto, não são alvo, não deveriam ser alvo dessa crítica feita pelo profeta Malaquias. Quando, na verdade, o texto diz que todo mundo estava sonegando o dízimo. Então, o modo como se argumenta pode maquiar, esconder uma informação negativa contra aquele que está dando a informação. Daí a importância da interpretação dos dados. Não é porque a pessoa está dando uma informação, apresentando dado, números de pesquisa, que aquilo significa o que está sendo apresentado. Então,
Na leitura, você precisa, como bom leitor, eu li ali no slide anterior, ela aguça o senso crítico do leitor. É isso que eu quis dizer. Você vai ler o que está sendo dito e vai ler nas entrelinhas também. Isso é fazer a crítica. O que uma informação esconde? O que uma informação dada esconde? O que está sendo escondido? Por que está sendo escondido? Qual é a verdade que está sendo escondida que aquele informante não quer que o seu leitor tenha acesso? Então, isso é um ganho muito grande que a leitura nos dá quando a leitura é feita com essa percepção, né? O leitor passivo, ele vai receber a informação, vai absorver e vai se tornar um papagaio de pirata, vai ficar repetindo aquilo que o seu informante deu para ele, né? Leitura de reconhecimento ou pré-leitura. O Adler comenta que capturar uma visão ampla do assunto constitui-se na leitura de reconhecimentos, a visão ampla. Qual é o geral do livro? O que é que o livro está apresentando de modo geral, não de modo específico? E apropriar-se da estrutura geral de um texto sem demorar-se em nenhum ponto específico. É o que ele chama também de leitura de aproximação. Você pega um livro, vai ler lá o texto da contracapa, vai ler uma sinopse, vai ler o sumário, vai ver quais as divisões o autor está propondo dentro de um capítulo. Às vezes, no sumário, dá um título do capítulo, mas dentro do capítulo há outras subdivisões. Então, na leitura de aproximação, você fica inteirado de qual é o conteúdo e a maneira como o autor organizou o seu texto. Você não está lendo o livro, mas você está se aproximando para saber se aquele livro, a leitura desse livro interessa a você ou não, porque aí vai demandar tempo, você vai perder tempo gastar tempo lendo o livro e às vezes você chega no final dele e não consegue a informação que está procurando. Outro tipo de leitura que ele apresenta é a leitura seletiva, é uma leitura investigativa que visa a apreensão. A apreensão é a captura, né? A captura dos pontos relevantes na elaboração de uma pesquisa. É preciso ter cuidado, nesse caso, com as conclusões tiradas nesse caso, pois, por desatenção, o leitor poderá selecionar uma porção específica do autor, usar essa porção, atribuir a opinião do autor quando o contexto mais amplo do texto diz que o autor não concorda com aquela ideia. Todo mundo que vai escrever ou vai apresentar uma aula, vai apresentar um argumento, ele primeiro, o modelo básico é esse, né? Primeiro você apresenta as ideias com as quais você não concorda e depois no fechamento você exprime a sua opinião. Então, se você está lendo um livro, o sujeito está fazendo uma crítica às ideias que ele não concorda, e aí você fala, o fulano ele explicou tão bem aquele ponto no livro dele, eu acho que ele concorda com aquilo. Se você continuasse lendo aquele capítulo, aquele livro, você veria que lá na frente o autor vai desmontar, vai desconstruir aquele argumento e apresentar as ideias dele. Então, muito cuidado com a leitura seletiva. Você lê um trecho da obra e acaba concluindo que o autor concorda com aquilo, quando na verdade ele está tentando desmontar e desconstruir aquele argumento. Então, tenha muito cuidado. Se ler algo assim, procure ler um pouco mais dentro do capítulo ou ler as porções finais, a conclusão do livro, para ver se de fato, no geral, o autor está defendendo ou atacando essa ideia. Porque você pode afirmar, fulano concorda com tal coisa, e aí se ele não concorda, então você vai ficar numa situação bastante delicada, principalmente num trabalho acadêmico, você pode ser muito prejudicado, né? Leitura crítica ou reflexiva. Envolve o aprofundamento no pensamento do autor, suas hipóteses, teses, significados e argumentações. Por fim, faz análises, comparações e julgamento das ideias propostas. Essa leitura crítica ou reflexiva, nela você vai identificar que perguntas o autor está se propondo a responder. Geralmente se faz isso no começo do livro, uma maneira ordenada de escrever no livro, você já de cara apresenta qual é o problema, que perguntas você se propõe a responder, que teses você vai defender, qual a metodologia do trabalho que você vai adotar, né? Então, na introdução do livro, no começo do livro, se apresenta esse quadro para que o desenvolvimento do livro possa avançar a proposta que foi feita inicialmente. Então, geralmente, quando eu leio um livro, eu identifico isso, por exemplo, qual a pergunta que o autor está fazendo? Eu boto um P, eu coloco um P na margem para saber lá.
E aí eu vou lendo o livro e vejo se o autor de fato consegue responder aquela pergunta. Quando eu identifico, eu coloco lá o R, né? A resposta daquela pergunta está aqui. Então, quando eu vou voltar a esse livro, voltar a esse texto, eu já tenho desenhado com as minhas anotações aonde está a hipótese, a tese, o argumento, a pergunta, a resposta e tudo mais, né? Quando ele organiza as suas ideias, vou colocando em ordem hierárquica, 1, 2, 3, né? Tudo direito, faço essas anotações, uso exclamação para colocar uma ideia que é interessante, exclamação, aquilo que eu não concordo eu coloco um X na margem. Então, são maneiras de você ir organizando a sua leitura, para quando você voltar naquele texto, fica fácil identificar, não tem que ficar lendo tudo de novo. E grifo também, grifo muita coisa, né? Leitura interpretativa é a mais complexa e envolve 3 etapas. Primeiro, procura saber o que o autor afirma, quais dados e informações oferece. Segundo, correlaciona as afirmações do autor com os problemas que propôs a resolver. É aquela história que eu disse. Quais perguntas levanta e ele consegue dar a resposta, né? E, por fim, julga o material coletado por meio de algum critério válido, ou seja, você faz a sua avaliação. Então, vamos imaginar que o professor peça para você uma resenha crítica. Uma resenha crítica pode ser uma crítica positiva ou negativa. Se você lê um livro e não gosta, então na resenha, geralmente uma resenha tem aí 2, 3 páginas, né? O professor pode dizer, ó, eu quero uma resenha de 5 páginas, aí fica a critério dele. Mas você vai fazer uma resenha, você precisa apresentar o autor, né? Vai apresentar as ideias do autor, o que ele está se propondo a defender, quais os argumentos principais, de maneira sintética. Eu falei, são 2, 3 páginas no máximo, né? E no final, você vai gastar aí 1, 2, 3 parágrafos fazendo a sua crítica, né? Ela pode ser uma crítica construtiva, dizendo o autor foi bem até tal ponto, ele poderia avançar mais nisso, naquilo. Ou se você não concorda, apresenta os pontos críticos batendo de frente no autor, né? É uma liberdade que existe. Mas sempre pergunte para o professor, que tipo de resenha o senhor quer? Descritiva ou crítica? Se for descritiva, então você vai fazer a leitura do livro e vai apenas descrever o que você leu, o que você entendeu do livro. Ponto. Se ele falar, olha, aluno, pode fazer uma resenha crítica, então você vai descrever as ideias principais do autor, aquilo que você leu, e depois gaste um tempo fazendo uma crítica. Olha, não concordo com isso, ele está mal informado naquilo, fulano já desconstruiu essa tese que o autor defendeu, assim, assim, assim. Então você faça a sua crítica, é uma liberdade que o professor pode dar quando ele solicitar a resenha. Tá joia? E resenhas podem ser publicadas na revista da FAESP, em outras revistas, pode ser publicado no seu blog, na sua rede social, né, dependendo aí da dinâmica que você tenha dentro do seu dia a dia, né? Se você tem esse hábito de publicar e tudo mais. Tá joia? Bom, na semana que vem, a gente vai avançar um pouquinho mais falando sobre análise e interpretação dos textos, né? E eu sugiro, e vamos falar também sobre problematização, já vamos entrar no nosso tema principal, porque, quer dizer, na verdade já estamos, mas agora a gente vai ter que trabalhar mais. Então, exercício. Você já deve ter escrito aí um título para o seu trabalho. Imagino que você já tenha escrito algum resumo ou escrito alguns parágrafos sobre o problema da sua pesquisa. O que é que você quer investigar nesse TCC, né, nesse artigo? Escreva 1, 2, 3 tipos de casos para você selecionar aquilo que vai melhor, aquilo que você com que você se identifica mais, né? Faça o exercício. Escrevi um, não gostei. Procure melhorar. Escreva novamente. Escreva com outras palavras. Deixe passar um dia, 2, 3 e volte a essa questão. Veja o que você consegue melhorar. Às vezes, deixando o texto lá, voltando depois com a cabeça mais fresca, você melhora aquilo que já tinha sido escrito. Então, façam esse exercício. Escreva uma proposta de título que seja objetiva, que seja clara, que diga para que veio, né? Escreva uma proposta de resumo, escreva uma proposta de objetivo. Qual é o objetivo seu com esse trabalho? É responder a tal pergunta, é esclarecer, é avançar, é eliminar tais dúvidas. Vou dar um exemplo aqui, aquele meu livro Demônios. Tinha muita gente que dizia, demônios são anjos caídos que se transformaram em demônios.
Pode até ser que seja assim, mas a Bíblia não afirma, né? Então, muita gente dizendo isso. Eu peguei e falei, vou escrever sobre isso. Qual a natureza, a função dos demônios, de onde vêm, o que fazem. Que nem o Sérgio Chapelin no Globo Repórter. De onde vêm, o que fazem, o que comem, né? Então, eu escrevi um livro para poder desmontar esse argumento que todo mundo usava de que demônio é anjo caído. A Bíblia não afirma isso. Então, eu não posso endossar isso. É lógico, ali eu apresentei uma hipótese e eu alerto o meu leitor no começo do livro, isso é uma hipótese sobre a origem dos demônios. Esse livro não é dogmático, não é para tomar ele ao pé da letra, mas é uma possibilidade de discussão, é uma abertura ao diálogo sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas comentam, né, e fundamentam de maneira equivocada. Então eu fiz lá uma interpretação, usei o método hermenêutico de Jesus, que é a analogia, ou seja, a comparação. Por exemplo, na escatologia, Jesus usou analogia, né? Assim como nos dias de Enoque, de Noé, assim como nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Jonas também, ele usou 3 eventos do Antigo Testamento para fazer analogia com a sua volta. Então, esse é um dos métodos de interpretação de Jesus, um dos métodos hermenêuticos de Jesus, a analogia. Eu fiz a mesma coisa no livro e apresentei as minhas ideias. Não é um livro para ficar discutindo o nome de demônio, nada disso. É um livro teológico, né? Então, eu escrevi o livro para quê? Para desmontar uma ideia que estava errada. Pega, por exemplo, a questão do palavra rema, né? As pessoas usam palavra rema para dizer que é uma palavra poderosa. Ora, se rema fosse uma palavra poderosa, Jesus seria o rema de Deus, não o logos de Deus. Quando João escreve, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele usa a palavra logos, ele não usa rema. Então, se rema fosse tão poderosa, João usaria rema em vez de logos. Jesus seria o rema de Deus, não o logos de Deus. Então, está aí um problema de pesquisa. Por que se usa essa palavra? Então, é uma coisa que está na boca de todo mundo, um monte de gente repete, mas não tem embasamento teológico, nem filológico e nem vocabulário para poder se afirmar uma coisa dessa, né? Então, escrevam isso. Escrevam porque a P1, a prova 1, que não vai dar prova, eu vou dar um trabalho, né? Vocês vão ter que apresentar alguma coisa escrita. Está chegando aí, daqui a 15 dias chega a data da P1 e eu quero que vocês apresentem já coisas escritas, né? Para que eu possa avaliar, eu preciso avaliar, eu tenho que dar uma nota e vocês, para isso, têm que me dar um respaldo, têm que me dar um conteúdo. E depois, para a segunda parte do curso, aí vocês vão desenvolver um material mais aprofundado e apresentar lá no final o seu trabalho, que eu vou dar a nota final e vai ser a nota de aprovação para vocês. Tá legal? É isso. Eu sugiro que alguém, vocês aí que se conhecem pessoalmente, vocês fazem o EAD, mas vocês têm aula presencial. Sugiro que alguém crie um grupo de WhatsApp, inclua o nome de todos os alunos dessa disciplina, e inclua meu nome também, para que a gente comece a trocar ideia. Eu estou achando vocês meio silenciosos, muito quietos. Isso me preocupa, porque vai chegar uma hora em que será preciso vocês apresentarem um trabalho final e aí não adianta correr atrás de mim na última semana de aula do semestre, porque aí eu desapareço, né? Então é melhor vocês perguntarem antes, já se adiantarem, já se anteciparem, porque de última hora a gente não faz nada, tá joia? É isso aí. Então, alguém que tenha mais facilidade aí com o WhatsApp, crie um grupo, dê um nome, classe de metodologia científica. Inclua os alunos, inclua meu nome e vamos trocar ideia no decorrer das semanas, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos, uma boa semana a todo mundo. Até a próxima aula.